Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu estou relendo Harry Potter. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é o terceiro vlog de leitura correspondente ao Prisioneiro de Azkaban. Então, se você ainda não viu os outros dois e tem interesse, os links vão estar aqui nos cards. E se você já assistiu os dois, então segue comigo aqui. Bem, como vocês viram no frame do início, eu tava começando o livro de manhã. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril. E agora já é de noite e eu li ao longo do dia 5 capítulos inteiros, né? Os primeiros 5 capítulos. E resolvi então dar essa primeira pausa pra poder comentar com vocês sobre o que tá acontecendo. Bom, começamos o Prisioneiro de Azkaban. O Prisioneiro de Azkaban é uma das histórias preferidas da própria J.K. E eu sei que é um dos livros também preferido de muitos leitores de Harry Potter. Eu gosto bastante dessa história também. E eu me lembro de que na primeira vez que eu li, ainda na infância, esse foi o primeiro dos 3 livros que me fazia ter vontade de voltar pra casa pra ler, né? Quando eu ganhei Harry Potter, eu tinha 9 anos e eu ainda era uma leitora... Apesar de sempre ter lido e gostar muito de ler, eu nunca tinha lido um livro grande sem figuras. Então foi um livro pesado pra mim, o primeiro Harry Potter. Eu demorei a engrenar, o segundo já foi um pouco mais fácil, mas no terceiro, de verdade, é que eu já tava dentro da história e me sentia mais apaixonada. Então eu lembro de ter essa vontade de eu sair com os meus pais pra almoçar e eu queria voltar pra casa pra poder ler mais um pouco. Então Prisioneiro de Azkaban, eu tenho esse carinho de memória quando eu penso nele. E sim, é uma história muito interessante, é uma história diferente das outras. Se eu não me engano, é o único dos livros em que não tem um rolê com Voldemort diretamente envolvido, né? E bom, o que acontece, né? Até o final do 5º capítulo, que foi até onde eu li. Eles chegaram em Hogwarts durante o 5º capítulo e vão começar as aulas a partir do 6º. E acho que as coisas mais interessantes que eu tenho pra falar por enquanto, que eu notei nessa releitura, é que logo na primeira página, ainda na casa dos Dursley, primeira página não, primeiro capítulo, terceira página eu diria, que eu tô lendo no Kindle, então não sei página direito. Os Dursley estão vendo um noticiário que fala sobre um preso foragido, o Black, e fala que ele é perigoso e que ele tem que ser denunciado se ele for visto. E eu fiquei curiosa com isso, eu não lembrava que isso tinha saído no noticiário trouxa. E aí depois, quando o Harry tem uma conversa com o Fudge comenta... o Fudge não. Ele tem uma conversa com o Stanislaw Champike no Night Bus. Ele comenta que é claro que ele saiu até no noticiário trouxa, porque o ministro da magia buscou o primeiro-ministro trouxa pra unir forças, porque é muito difícil de pegar o Black, ele é completamente louco, ele passou anos em Azkaban e ele sempre queria voltar e se juntar a Voldemort de novo, e ele tem uma risada horrível, ele é transtornado e ele é o único prisioneiro que conseguiu fugir de Azkaban, então ele é o mais perigoso do mundo. Eu tô até curiosa pra saber como, naquele diálogo final, eles vão desconstruir toda essa imagem doida que eles criaram pro Sirius, porque ele parece realmente aterrorizante, né? Tem uma história de que ele matou 13 pessoas com um só feitiço, que eu também tô muito curiosa pra saber como que eles vão explicar isso, porque eu não me lembro, né? No livro não tem no filme não tem todos esses detalhes. Então eu achei muito interessante esse negócio, acho que é o primeiro momento em que a J.K. une os dois mundos nessa questão, assim, política, é uma questão policial, é perigoso, a gente tem que se unir. Então os ministros conversam e decidem meio que atuar juntos ali, né? Porque os trouxas precisam saber que se eles verem esse homem, eles têm que dar notícia mesmo que eles não entendam quais sejam seus crimes. Eu achei isso interessante. Outra coisa muito forte que acontece no terceiro livro, ainda nesses primeiros 5 capítulos, é a questão dos dementadores. Na minha opinião, uma das mais intensas metáforas que a J.K. coloca nos livros, né? Que é a questão da depressão, né? Que os dementadores, eles sugam qualquer esperança de felicidade de dentro das pessoas, e assim elas acabam adoecendo e enlouquecendo. Eu acho essa metáfora de uma sensibilidade incrível e de uma dor incrível ao mesmo tempo, porque a J.K. passou por uma depressão muito forte, que durou muitos anos e que quase lhe tirou a vida. Então ela fala disso com propriedade, e eu imagino o tanto que foi intenso criar esses personagens. Enfim, é realmente uma das metáforas envolvendo criaturas que eu mais gosto em todos os livros. Eu acho isso muito forte. Eu tenho muita aflição dos dementadores sempre que eles aparecem, e a forma como eles afetam o Harry, afetam, enfim, os outros alunos, que vem esse frio, que vem essa dor, esse vazio. Eu acho realmente que foi uma criação genial da autora. E então, enfim, Dementadores acabaram de fazer sua primeira aparição. Acho que isso é o de mais importante que eu tenho pra falar desses primeiros 5 capítulos. Agora chegamos em Hogwarts
e vou evoluir na leitura, porque eu tô bem animada pra continuar lendo. Então, até daqui a pouco. Bom dia, gente! Voltei depois de mais 5 capítulos lidos. Agora é manhã do dia 29 de abril. E os outros 5 capítulos eu li ontem mesmo até dormir. Eu fiz agora uma ceninha mudando, né, da última página do 10 pro 11, só pra situar o nosso papo. Mas eu li ontem à noite mesmo, porque eu não conseguia parar. Na verdade, o 10 eu já não ia ler ontem, só que eu abri pra ler um pouquinho. E foi um capítulo que é o capítulo onde explica toda a história do Sirius. Então quem disse que eu conseguia parar, né? Mas bem, vamos de antes, né? O que aconteceu do capítulo 5 ao capítulo 10? Uma das coisas que eu mais gosto nos livros, e que eu venho repetindo em todos os vlogs, mas que nesse momento do livro foi onde mais aconteceu até agora: clima de escola. Eu acho que porque no Prisioneiro de Azkaban, ok, a gente tem o Sirius desaparecido e tal, e aparentemente querendo chegar no Harry, só que a gente não tem nada especialmente tenebroso acontecendo na escola, né? Então não tem uma pedra filosofal escondida que Voldemort quer pegar, não tem um basilisco atacando pessoas pela escola. Então a J.K. conseguiu focar mais as narrativas do dia a dia na sala de aula. Então a gente teve aula de adivinhação, aquela coisa doida da Trelawney prevendo que o Harry vai morrer. Aí a gente teve logo em seguida uma aula da Minerva, onde ela inclusive ridicularizou a aula da Trelawney. Eu tenho pena da Trelawney, coitada, eu tenho pena dela, porque eu acho que os outros professores acabam gongando dela. E no 5º livro a gente vai viver uma cena bem difícil com ela e com a Umbridge e tudo. Só que é complicado, né? Ela fica com aquele clima de prever a morte das pessoas na sala de aula. E aí eles vão em seguida pra aula da Minerva e tá todo mundo calado. E a Minerva pergunta: o que foi que aconteceu com vocês? Daí eles falam: a gente acabou de ter uma aula de adivinhação. E ela fala: e a morte de qual dos senhores a Trelawney preveu esse ano? É muito bom, e né, tem todo esse clima. Além disso, a gente teve aula de poções, com o preparo de uma poção mesmo, falando sobre isso, com o Snape pentelhando o Neville. Eles falam dos ingredientes e tudo, no final eles conseguem reduzir o sapo do Neville. Tem a maravilhosa aula do bicho-papão, do Lupin, né, que é uma cena divertidíssima no filme, é uma delícia de ler também. Então assim, apaixonada, capítulo após capítulo, com sala de aula, com lição de casa, com jogo de quadribol, com treino. Amo muito. E agora no capítulo 10 é o capítulo em que o Harry ganha dos Gêmeos o mapa do Maroto, consegue pegar uma passagem secreta e ir pra Hogsmeade. E lá, dentro do Três Vassouras, ele escuta toda a história do Sirius ser o fiel do segredo dos pais, do Sirius ter traído os pais, do Sirius ser o padrinho dele. Então é um longo diálogo entre o Cornélio Fudge, a Minerva, o Hagrid e o professor Flitwick e a Rosmerta, que é a dona do bar. E o Harry escuta tudo, então ela conta toda a história de como aparentemente ele matou um bruxo e 12 trouxas com um único feitiço. Esse bruxo foi o Pettigrew, que na verdade a gente sabe que não morreu, mas eu tô curiosa, muito curiosa pra ouvir a hora em que eles vão inverter essa história, porque eu quero saber os detalhes da inversão e tem muito tempo que eu não leio. Então, por enquanto é isso, vou continuar a ler porque eu não consigo parar. Oi gente, voltei. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril, são 1h pouco da tarde, e eu vim contar um pouco sobre a leitura de ontem, né? Ontem eu li do capítulo 11 ao capítulo 15, então eu li mais 5 capítulos. E bom, segue sendo um livro bastante gostoso de ler, por conta que tem mais questões envolvidas com a escola. Eu tava conversando com a Ju e com a Paloma, minhas amigas que também estão relendo, e a Paloma comentou que se fosse um livro, assim, uma série de livros sem grandes aventuras, só de bruxos indo à aula, estudando magia, pra ela já tava ótimo. E pra mim também. E esse clima é muito gostoso e muito aparente em O Prisioneiro de Azkaban. E aí chegaram também algumas partes que já aconteceram e que eu sinto muita falta no filme, e que me lembra porque eu fiquei tão puta quando eu vi o filme pela primeira vez, na época no cinema, com o livro ainda fresco na memória. Por quê? Porque apesar de ser um ano mais tranquilo, né, não tem um basilisco matando pessoas em casa, a escola vive com mais intensidade essa questão do Sirius Black à solta e querendo alcançar Hogwarts, querendo
pegar o Harry do que no filme. Acho que no filme, inclusive, pouco se fala sobre essa questão de que Sirius Black solto gostaria de alcançar o Harry. E ele, de fato, tenta entrar na escola algumas vezes, né? Então, ele tenta passar pelo buraco do retrato e ele assusta a mulher gorda que sai traumatizada dali. Eles colocam outro quadro na entrada da Grifinória, que é o Sir Cadogan, que eu nunca esqueci, que eu acho que é um personagem hilário, porque ele é um guerreiro meio doido, um cavaleiro meio doido, e ele fica querendo duelar com os alunos na entrada da sala comunal. E, enfim, além disso, o Harry ganha a Firebolt misteriosamente aparece, né, no dia do Natal, ele recebe esse pacote, que ele não sabe de onde vem, ele fica encantado, ele e o Ron também, só que a Hermione precisa ser sensata, ela fala, pode ter sido o Sirius Black querendo, né, te matar, então a gente tem que entregar essa vassoura pra McGonagall pra ela testar se tem feitiços e tudo. E é claro que dá raiva na hora, e ao mesmo tempo foi um capítulo que me deixou bastante triste, porque de fato foi o Sirius que deu, mas a intenção dele era totalmente contrária. E quando a gente já conhece o personagem e a gente pensa que na verdade ele foi injustiçado e que ele é o padrinho do Harry, que ele tem um carinho grande por ele, ele tava na arquibancada no dia do jogo de quadribol no seu formato de cachorro, inclusive assustando o Harry porque ele achou que fosse o Sinistro, mas ele tava lá, ele assistiu a vassoura do Harry se espatifar no chão e ele manda esse presente. E eu chorei inesperadamente lendo esse capítulo, porque eu fiquei pensando que ele só queria dar um carinho pro afilhado. E tudo que ele quer, tentando alcançar o Harry, é contar a verdade e se aproximar do Harry. Então tem esse rolê da Firebolt, e depois também tem uma noite que o Ron acorda gritando, falando que ele viu o Sirius Black parado dentro do dormitório. E aí é claro que gera uma confusão, a maioria das pessoas acha que ele teve um pesadelo, a McGonagall chega lá porque tá todo mundo gritando na sala comunal, e aí o Ron fala que ele viu o Sirius Black lá dentro, e a McGonagall fala que ele só pode estar doido, porque ele não conseguiria passar pelo buraco do retrato. E daí o Ron fala, pergunta pra aquele doido que tá na porta. E aí ela vai perguntar pro Sir Cadogan e ele fala que sim, que ele deixou um homem entrar porque ele tinha todas as senhas da semana. Isso porque uns capítulos atrás Neville tinha perdido, pra variar, o papelzinho que ele anotava as senhas. Então, mais uma coisa aí que cai nas costas do Neville. Mas enfim, eu fico pensando nesse Sirius, que é o verdadeiro Sirius e não o Sirius que tá sendo perseguido e procurado durante todo o livro, né? E quando a gente lê pela primeira vez, enfim, a gente tá ainda no clima, né, de ter medo dos Sirius e não o contrário. Então eu fico pensando que ele teve todos esses gestos, todo esse trabalho, ele só queria alcançar o afilhado, não pra matar, que era o que todos achavam, né, muito pelo contrário. Então, reler esse livro tem me dado mais essa sensação, assim, uma sensação de que, puxa, coitado, eu queria só abraçar os Sirius, assim. E acho que essa é uma grande diferença que tem também entre o livro e o filme, porque no filme não mostra todas essas tentativas do Sirius de chegar perto, né? Pra leigos poderia ser considerada tentativas de matar, mas pra gente tentativas de aproximação, pra quem já tá relacionado com a história, né? Uma coisa que eu queria comentar, já que, né, basicamente os vlogs acabam sendo uma recapitulação entre livro e filme, porque o filme a gente sempre tem mais fresco na memória. Eu queria indicar pra vocês o perfil da Ana Luísa Diniz no Instagram, é o Colecionando Letras. A Ana se animou quando eu falei que tava relendo Harry Potter aqui, né, no YouTube e no Instagram, e ela começou a reler também, e ela tá fazendo alguns posts no Instagram dela justamente comparando livro e filme, falando das diferenças e tal. Então eu acho que é mais uma opinião pra vocês acompanharem nessa releitura, se vocês tiverem afim. A Ana é uma fofa, então se vocês não conhecem o perfil dela e quiserem acompanhar mais uma pessoa que tá relendo Harry Potter, eu acho que vai ser uma ótima oportunidade. Ontem ela veio conversar comigo e falar, né, sobre essa questão da gente estar comparando os livros com os filmes e tudo, e aí eu falei com ela que eu achava ótimo que ela estivesse fazendo também e que eu ia divulgar por aqui o cantinho dela. E por enquanto é isso. Uma coisa que eu queria comentar desde a minha primeira inserção e eu esqueci, que é muito bacana, que logo no começo do livro o Harry tá fazendo uma lição de casa do professor Bean, e é uma redação sobre como a queima das bruxas no século XIV foi despropositada. E é muito bom, primeiro porque o tema é ótimo, e segundo porque ele tá lendo, estudando o livro pra fazer a redação, e aí é genial o texto, tem um textinho, né, do que ele tá lendo, que fala que foi totalmente despropositada, porque na verdade eles queimavam várias mulheres que nada tinham a ver com a história, e as pessoas que eram realmente dotadas de magia sempre conseguiam se safar
Tinha algumas bruxas, inclusive, que gostavam de ser pegas porque gostavam dessa sensação. Teve uma, eles contam que ela foi pra fogueira 42 vezes e sempre com disfarces e nomes diferentes, e ela sempre conseguia congelar as chamas, então ela nunca se queimava e as pessoas achavam que ela estava morrendo. Então eu achei genial, achei muito legal que ele estivesse fazendo uma redação sobre isso e que ainda tivesse esse capítulo falando um pouco sobre, porque eu ri bastante. Foi ótimo pra descontrair esse período e tudo, né? Pensar que os verdadeiros bruxos nunca nem foram queimados. E eu amei que o título era justamente A Queima às Bruxas Foi Despropositada. E além de tudo inútil, né? Mas enfim, era uma coisinha do começo do livro que eu tinha esquecido de comentar. E é isso. O próximo capítulo que eu vou ler vai ser o 16. O livro tem 22, então já passei aí um pouquinho da metade. E vamos continuar essa leitura aqui, assim como a do primeiro e do segundo livro, tá sendo uma delícia. Oi gente, voltei. Hoje é sexta, dia 1º de maio, e conforme vocês viram na ceninha anterior, eu terminei o livro, mas eu terminei ontem à noite, meu cartão de memória estava lotado, então eu decidi esperar para falar hoje de manhã sobre o livro. Mas enfim, foi uma leitura apaixonante. É realmente o filme do Prisioneiro de Azkaban, na minha opinião, apesar de ser um filme interessante, é um dos que fica mais aquém da história, o que eu não entendo sinceramente o porquê, porque não é um livro muito longo, não precisava ter cortado tanto que foi cortado, mas enfim, né, essas coisas acontecem. A última vez que eu falei com vocês eu tava no capítulo, eu tinha lido o capítulo 15, se eu não me engano, e bem, o capítulo 16 foi um dos mais divertidos, porque eles estavam em época de fazer os exames finais, e como nesse livro a questão da escola é muito melhor explorada, eles contam como foram os exames, e eu morri de rir do povo. No exame da McGonagall eles tinham que transformar um bully num cágado, e aí a Hermione tava preocupada porque o dela ficou parecendo mais uma tartaruga do que um cágado, e aí os outros ficaram zoando, tipo, ela tá preocupada com isso? E o meu que tinha um bico, e o meu que tinha um rabo, e o meu que tinha a estampa do bully, e o meu que soltava fumaça. Então é muito bom. Aí eles narram também o exame de defesa contra as artes das trevas, que foi incrível, porque o Lupin é maravilhoso, e no final eles tinham que encarar várias criaturas que eles estudaram, né, como se fosse uma gincana, e no final era um bicho-papão, que se transforma no que você tem mais medo. E a Hermione surtou porque o bicho-papão dela virou a McGonagall, falando que ela tinha reprovado, enfim. Foi genial esse capítulo, eu morri de rir, e foi ótimo pra dar uma leveza antes de se encaminhar para os próximos capítulos, que já são os capítulos que trazem todo o desenvolvimento final, né, do 17 até o 22, que é o último, é onde as coisas acontecem. Então ainda no 16 eles recebem a notícia de que o Bicurso perdeu, de que o Hagrid perdeu a ação e o Bicurso vai ser executado por causa daquela palhaçada lá do Malfoy que desrespeitou o bicho atacou ele lá no início, enfim. Então tudo acontece, na verdade, quando eles saem na capa da invisibilidade pra ver o Hagrid, pra dar um apoio pra ele antes do Bicurso ser executado. E quando eles estão se afastando dali é que tudo acontece, né? O Sirius vem em forma de cachorro, ataca o Ron pra pegar o Perebas, que ele sabe que é o Pedro, acaba levando o Ron junto pra dentro da casa dos gritos, o Harry e a Hermione vão juntos, e aí são acho que 3 capítulos pra explicar a história toda, porque o Lupin chega logo depois e vai contar toda a história. Então ele explica que ele é um lobisomem, a Hermione fala que já sabia, e ele então fala que é verdade, ele explica toda a história, ele conta, eu não lembrava mesmo disso, ele conta que o Pedro, o James e o Sirius se transformaram em animagos para poder acompanhar ele quando ele era lobisomem, porque eles eram muito amigos e eles não queriam deixar ele sozinho. Então eles estudaram por muito tempo, eles fizeram a transformação em animagos, só que eles fizeram isso clandestinamente ainda na escola. Então o ministério não tem eles na lista de animagos registrados, e é por isso que eles não fazem ideia que o Sirius é um animago, e é assim que ele entra na escola, né? E ele conta toda essa história que eu não lembrava. Eu adoro a história da amizade deles. É claro que eles eram bastante panacas na época da escola, assim, eles realmente eram péssimos com o Snape e tal. Eles eram bullies, principalmente o James e o Sirius, o Lupin menos. Mas enfim, foi muito legal ler sobre a história dessa amizade, que é uma coisa que é totalmente cortada assim no filme, a história. Eles só falam basicamente que o Sirius era amigo dos pais, que quem traiu foi Pedro. Contam toda a história da morte do Pedro, pela qual o Sirius foi culpado, né? Sendo que na verdade foi o Pedro que soltou um feitiço que matou 12 trouxas, se transformou em rato, cortou o dedo, se transformou em rato, sumiu, e o Sirius ficou ali
com a culpa toda, falam como que ele conseguiu resistir a Azkaban, que é porque ele focava que ele tinha que sair de lá, porque ele tinha que se vingar e pegar o Pedro e tudo. E são 3 ou 4 capítulos nisso, assim, a história é muito bem contada. Eu chorei nesse capítulo, é muito triste pra mim pensar em toda a trama do Sirius, assim, de tudo que ele passou, sendo inocente e sendo padrinho do Harry, tendo carinho por ele, tendo que encarar ele à distância. Então foram capítulos muito intensos. No momento em que eles saem da Casa dos Gritos e o Lupin começa a se transformar, tem um negócio que eu amo no filme e que não acontece no livro, que é o Snape pulando na frente dos alunos pra protegê-los. E no filme eu sempre penso, puta, ele é escroto, mas olha aí, ele se joga na frente dos alunos pra proteger. E não tem isso no livro, isso não é citado, né? Não diz que não fez, mas não é citado. Na verdade, o Snape tá bem meio aéreo ainda, porque o Harry, o Ron e a Hermione fizeram um expelliarmus nele dentro da Casa dos Gritos pro Lupin poder contar a história. E aí eles saem, tem todo aquele rolê, o Lupin, o Lupin em forma de lobisomem e o Sirius em forma de cachorro se atacam, os dementadores chegam, o Harry consegue, né, quando volta no tempo, mandar um grande patrono que consegue afastar os dementadores. E o patrono do Harry tem o formato do Alce, que faz ele entender o apelido Pontas do pai dele, e eu não lembrava disso. Eu fiquei pensando, Aluado, Rabicho, Almofadinha e Pontas. Almofadinha, o Sirius, porque ele era um cachorro. Aluado, por causa do lobisomem. Rabicho era o rato. Agora o Pontas eu não lembrava, e é justamente a questão do Alce que tem as pontas. Então também é bonito quando o Harry pensa no pai dele e descobre isso. Depois ele fala com o Dumbledore que ele achou que fosse o pai dele conjurando o patrono quando ele viu, né? E o Dumbledore fala que ele falou que ele acha isso uma idiotice, o Dumbledore fala que não. E aí ele fala, mas como eu pensei ter visto meu pai sendo que ele tá morto? E o Dumbledore fala pra ele, você acha que as pessoas que a gente ama realmente morrem pra gente? Não, o seu pai tá em você. E foi sim um pouco dele que conjurou aquele patrono. E é muito bonito, né? Mais um belo diálogo do Dumbledore com Harry ao fim do livro. Toda essa parte é muito linda, eu acho que esse livro é muito humano, ele é muito intenso, por isso que ele foi o primeiro que eu chorei até agora. Toda essa história dos Sirius mexe muito comigo, mas a Hermione, ela tá vivendo uma outra fase nesse livro também. Ela dá uma amadurecida forçada, porque ela tem toda essa questão, né, do Time Turner que ela recebe, e ela tá assistindo 1 milhão de aulas, então ela fica exausta, ela claramente não tá dando conta, e ela tem que aprender que ela não precisa abraçar o mundo. Ao mesmo tempo, ela tá passando por um período de mais maturidade, ela tem que enfrentar os meninos muitas vezes, ela acaba ficando sozinha. O Ron briga com ela porque o bichento não para de caçar o Perebas, o Harry briga com ela porque ela entrega Firebolt pra Minerva. E ela fica muito sozinha, e ela chora muito, e o Hagrid tem hora que dá um sermão neles. Ele chama os dois pra conversar, e aí ele fala pra eles o que eles estão fazendo com a Hermione, sabe? Porque ela é uma amiga incrível, e ela tá sofrendo, e ela tá sozinha, ela tá cansada. Então a gente vê uma Hermione muito sofrida, muito humana nesse filme, tendo que amadurecer na marra, e é muito bonito. Eu também chorei um pouco com isso. E já que citei Bichento, vamos falar de Bichento, porque eu sabia que tinha alguma coisa com ele, mas eu não lembrava. Porque ele realmente persegue o Perebas insistentemente desde o início, né? E o Sirius então fala que o Bichento, quando ele tá explicando tudo o que aconteceu, ele conta que o Bichento é o gato mais inteligente que ele já conheceu, que ele realmente sacou a do Perebas desde o início, que ele fez amizade com o Sirius em forma de cachorro, demorou um pouco a confiar, porque afinal era um cachorro, mas depois eles se tornaram uma grande dupla, e o Bichento ajudou ele a fazer uma porção de coisas, inclusive a comprar a Firebolt que ele manda pro Harry. E esse é outro momento em que eu chorei, no último capítulo, quando eles estão no trem. O Sirius manda uma carta pro Harry, falando que ok, ele e Bicusto conseguiram fugir, eles estão relativamente bem. Ele não vai falar onde, porque ele não pode, mas que eles estão bem. E aí ele conta pro Harry que foi ele que mandou a Firebolt, que é pra ele considerar como 13 anos de presente do padrinho atrasado. E é muito bonito, porque a gente vê o quanto que ele gosta do Harry, o quanto que ele queria estar próximo. E eu fico muito triste que essa história não evolua de uma maneira de uma maneira positiva pra eles. Eu acho tão lindo que o Sirius convide o Harry pra morar com ele, e a gente sabe que nunca vai acontecer, mas é muito bonito tudo isso, é muito triste ao mesmo tempo. Eu tenho muita tristeza com o arco do Sirius, assim, porque ele ficou anos em Azkaban, tido como culpado por uma coisa que ele não fez, e pouco tempo depois
que ele pelo menos se entende com os amigos e com o Harry ainda antes de conseguir liberdade, ele vai acabar morrendo sem que eles consigam viver uma relação. E eu fico muito, muito triste com isso, porque o Sirius é um adulto da família que o Harry pode contar pela primeira vez, né? E eu gosto muito das aparições dele no quarto e no quinto livro. Eu acho que ele é um personagem que faz muita diferença. Eu tenho muito, muito carinho pelo Sirius. E além de contar sobre a Firebolt, ele manda pro Harry uma autorização pra ele visitar Hogsmeade, que ele sabia que ele não tinha. Então, enfim, Sirius perfeito. Eu gosto muito desse personagem, foi muito bom lembrar com mais detalhes dele, porque o filme realmente é muito picotado. Outro arco muito triste de personagem que a gente conhece nesse livro é o do Lupin, né? O Lupin, ele é um personagem incrível, ele é uma das melhores pessoas de Harry Potter, na minha opinião, e ele leva uma vida extremamente sofrida, extremamente triste. Aliás, desses 4 amigos, né, da escola, que merda que virou, né? O Pedro é um filho da puta, o Sirius leva a vida que levou, o Thiago morre, o Lupin também leva uma vida péssima, e a gente conhece a história do Lupin nesse livro, né? E é sempre muito triste as narrativas que apresentam dele, ele tá sempre com aparência de cansado, de doente, as vestes maltrapilhas, ele sempre tem uma vida muito sofrida. Quando ele era criança, ele foi mordido pelo lobisomem, então ele viveu essa vida desde cedo. O Dumbledore aceita ele na escola, faz todo aquele rolê da Casa dos Gritos, do Salgueiro Lutador, para que ele possa ficar em segurança e manter os outros alunos em segurança quando ele se transforma. Não conta isso pra ninguém, porque os outros pais não iam querer um lobisomem tendo aula com os alunos deles. Mais tarde, então, ele vai convidar o Lupin pra ser professor. Foi o único emprego que ele teve na vida, porque os lobisomens, existe um forte preconceito contra eles, eles não são bem aceitos no mundo bruxo, então ele nunca conseguia trabalhar. É a primeira vez que ele vai ganhar um salário. Ele é o melhor professor que eles vão ter na escola, na minha opinião. Eu acho a Minerva incrível, tem outros professores bons, mas na minha opinião ninguém bate o Lupin, ele é incrível, e ele só vai durar esse ano porque a história dele ser um lobisomem vem à tona e os alunos já começam a escrever pros pais e tal, e ele prefere se demitir antes que ele seja escorraçado. Então é tudo muito triste, assim, a história do Lupin também me deixa triste demais. E pensar também, a gente que já sabe, né, o final, pensar que quando ele começa a ser um pouco mais feliz, ele morre na Batalha de Hogwarts. Então, que tristeza, que tristeza. A J.K. não teve nenhuma pena dos 4 amigos de adolescência, né, que viveram a escola juntos. Nossa senhora, esse livro só tem facada, porque ele apresenta essas histórias pra gente. E, enfim, gente, eu amei Prisioneiro de Azkaban. Eu sabia que era um livro que eu gostava muito, mas o primeiro e o segundo eu já li mais vezes, então eu lembrava um pouco mais deles do que do terceiro, porque outras vezes eu já tentei começar a reler Harry Potter e parei no segundo. E dessa vez, então eu reli o Prisioneiro e, enfim, dentre os 3 era o que menos estava fresco na minha cabeça. E eu amei, ele até agora também é o que mais difere dos filmes, então tinha muitas outras coisas que não tinha lá, muito mais nuance, muito mais sentimento, então amei. Meu Deus, eu esqueci de uma coisa muito importante que eu anotei pra falar com vocês, e esqueci a questão da Hermione com o Time Turner, né? Eu tava lendo no Wizard World um texto sobre o Time Turner, e a J.K. conta que ela criou isso, né, pra Hermione poder assistir às aulas e pra ser um negócio legal, e na verdade muita coisa do terceiro livro é resolvida com base nele, e depois ela se arrependeu, porque ela pensou, ok, se dá pra voltar no tempo, qualquer caralho podia ser resolvido. E aí ela fica tipo, e agora? O que que eu faço, né? E daí ela então criou essas regras, né? E ela conta ali no Pottermore de que, na verdade, mexer com o tempo é uma coisa muito, muito perigosa, que tem que ser feita com muito cuidado. Existem pouquíssimos viratempos que só podem ser alugados no Ministério, e que pouco tempo depois, na verdade, que a Hermione usou na escola, não por causa disso, mas porque aconteceram outras confusões, todos os viratempos foram destruídos, e é isso, os bruxos não podem voltar no tempo mais. E eu fiquei pensando, né, se é um negócio tão sério, então por que que eles deixaram na mão de uma menina de 13 anos só pra ela assistir mais de uma aula? Mas aí o texto mesmo diz que é um negócio tão sério viajar no tempo, e que eles têm essa regra de que só pode ser viajado num limite de 5 horas pra não ter tanta confusão, que acabou-se que meio que se decidiu que ele era pra isso mesmo, pra fazer pequenas coisas burocráticas que não fossem gerar tantos efeitos. Mas mesmo assim não pra uma aluna, né? A McGonagall conseguiu o viratempo pra ela, porque ela mandou 1 milhão de cartas pro
pro ministério falando que ela era uma aluna modelo, que ela não ia usar pra nada além disso. E ela realmente, ela guardou o segredo, ela não usou pra nada além disso. Foi o Dumbledore que chegou lá no final e incentivou ela a usar pra salvar a vida do Sirius e a do Bicuço. Então, enfim, tem toda essa regulamentação em torno do Time Turner que a J.K. criou, porque ela mesma fala, escrever fantasia é muito complicado, porque pra cada coisa que você cria, existe uma vantagem e 1 milhão de desvantagens. E aí eu achei muito engraçado, porque realmente, né? E, bom, vocês sabem que o Time Turner é o meu personagem, o meu artefato bruxo preferido, não é à toa que eu tenho ele tatuado no meu braço pra simbolizar a Hermione, que é a minha personagem preferida, e esse artefato que eu acho maravilhoso. Então é isso, gente, eu espero que vocês estejam gostando de me acompanhar nessa jornada. Começamos o Cálice de Fogo em breve. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!